Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Carlos havia me solicitado para estar ministrando na Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Eu me sinto privilegiado, em poder estar passando para os irmãos aquilo que nós temos meditado na Palavra de Deus. E hoje é a última lição da nossa revista, a lição 13, que vai falar sobre o risco da depressão por conta da ansiedade. Então vai falar das experiências de Filipenses e as orientações do apóstolo Paulo para não corrermos esse risco. Creio que é um tema bem atual, em que nós vamos poder caminhar juntos nessa lição, e conforme os irmãos forem querendo acrescentar, os irmãos podem ficar à vontade no grupo em acrescentar, em comentar, em dar testemunhos, exemplos. Os irmãos podem estar participando. Eu acredito que, pela misericórdia do Senhor, no próximo domingo nós vamos conseguir fazer nossa EBD online através do Zoom, Nós vamos poder estar numa sala virtual, conversando, debatendo, vai ser bem interessante, acrescentando, dando testemunho, participando de forma a interagir, eu acho bem interessante. Então vamos iniciar nossa lição? Se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, tá? O texto diz assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, iniciando a lição na revista, lá na página 60, vai dizer assim, ó. A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo o tempo temos gente preocupada e irrequieta diante das situações que lhe provocam dúvidas ou medo. São as emoções que não andam bem. São os negócios que não andam bem como esperavam. São problemas de difícil solução na família. São as contas a pagar, perguntas sem respostas. Enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. A ansiedade é tido como uma das principais razões para que as pessoas desenvolverem doenças psicomáticas e encherem os hospitais. E isso não vem de agora, queridos. Na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo fisicamente por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia? Os problemas e aflições, companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados. Lidaremos e lutaremos contra angústias até o fim das nossas vidas. É lógico que uma dose pequena e natural da ansiedade é saudável para todos. Afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos com a devida preocupação. O problema é quando ela cresce, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável. Então, nós estamos entendendo que tudo aquilo que tem tomado conta do nosso coração, nós precisamos clamar e buscar ao Senhor, entregar nas mãos dele, confiar nas mãos dele, como nós sempre temos feito ali na nossa igreja. Mas hoje nós vamos entender o risco da depressão por conta da ansiedade. Ansiedade, nesse período que nós estamos passando também de ociosidade, nós temos que criar uma rotina, Fazer um roteiro das coisas que nós precisamos fazer. Um exemplo. Vou levantar 8 horas, tomo café entre 8 às 9, 9 horas eu vou, varrer a calçada, 9 às 10 eu vou fazer faxinas externas, de 10 às 11 eu vou começar os preparativos para o almoço, meio-dia 1 almoço, tipo uma rotina. É interessante para que você não possa estar ocioso e saber que você sempre tem um compromisso naquele horário a ser cumprido. É interessante. Tem aquele dia que você, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, está dentro do meu cronograma, hoje eu vou dormir até umas 10 horas, um exemplo assim, Primeiro tópico, ansiedade dos filipenses. Um dos motivos que fez Paulo escrever aos filipenses foi a ansiedade com que os irmãos estavam vivendo. Mesmo preso, o Espírito Santo inspira o apóstolo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Afinal,
Motivos não faltavam. Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia o egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja e havia falsos mestres confundindo a mente dos crentes. Olha só, queridos, que massacrante que estava o contexto de Filipenses. Havia, além do sofrimento da perseguição do Império Romano, havia problemas dentro da igreja. Olha só, lá na carta a Filipenses, a igreja já tinha problema. Não começou agora, no século XXI, não. Já tinha há muito tempo. Nós vamos observar aqui, ó, o egoísmo e a vaidade entre os irmãos dentro da igreja. Isso não pode existir, né? E também falsos mestres confundindo a mente dos crentes. Nós estamos vendo isso hoje nos dias atuais. Quantos irmãos se dizem mestres, professores, não sei, pastores, estão confundindo a cabeça dos irmãos, gerando discussões, contendas desnecessárias, ou estão demonstrando que não estão prontos para viver ainda o princípio das dores, como diz Lucas 21 e Mateus 24. Olha só. Então, Deus inspirou, né? O Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo a escrever e cuidar dessa igreja lá em Filipenses. Olha só, e ele preso, tá? Então, continuando aqui, ó. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo, e por isso ele vai os convocar a se alegrarem, mesmo da prisão. Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses. Observemos as palavras do apóstolo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E Deus te dá paz vos será convosco. Filipenses 4, de 4 a 9. Nós vamos observar isso, queridos. É de muita valia. O apóstolo Paulo já está escrevendo, cuidando da igreja em Filipos. Nós acabamos de observar que mesmo ele estando preso, ele é inspirado a escrever e cuidar desta igreja que estava entrando em colapso. Um colapso. Paulo vai lembrar que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra, bem diferente, é permanecermos angustiados por semanas ou meses. A ansiedade pode ser bem tratada. De acordo com as palavras de Paulo, depois de conhecê-los, depois de tê-los chamado à alegria, chama-lhes a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela seja e esteja em seu estágio inicial. Por quê? O que está por detrás da ansiedade? O que está por detrás da ansiedade? A pergunta que o autor faz para nós nessa manhã. Não é verdade? Segundo tópico, nós podemos observar. Conforme a gente terminou esse primeiro tópico, os irmãos podem comentar, tecer comentários, é de suma importância, tá? Segundo tópico, compreendendo a ansiedade de outro ponto de vista. No caso agora é compreender, né? A palavra de Deus nos fala que por detrás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro, a desconfiança ou a descrença na soberania de Deus. Note a expressão possivelmente. Pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade.
A falta de fé, ela vai nos levar a pensamentos ou contrários ao que condiz na palavra, que nós acabamos de entender, e vai nos tornar, vai nos deixar angustiados. Um exemplo, você está sofrendo ou está ansioso, preocupado com alguma coisa que possivelmente vai acontecer, mas que ainda não aconteceu, ou talvez nem aconteça, não é verdade? E você chega muitas vezes questionar ou duvidar disso, dizendo da seguinte forma: será que isso vai realmente acontecer? Será que não? Ah, mas Deus sabe todas as coisas, Deus está à frente. Mas eu estou preocupado mesmo assim, porque eu estou orando aqui e eu acho que não vai acontecer. Quando a gente tem fé no Senhor, a fé ela habilita muita coisa, dentre elas, ela te habilita isso e te tira essa preocupação, é que você vai orar ao Senhor e vai descansar nele. Senhor, seja feita a tua vontade, eu preciso disso, 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 está nas mãos do Senhor, o Senhor toma as devidas providências. E descansou, esquece isso. Né? Já passei para quem eu tinha que passar e vou embora. Como se fosse no exemplo, num trabalho, né? Você tá com um problema, você chega pro seu chefe, ó, tá acontecendo isso, 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 eu tô com um problema nisso, nisso, nisso. Passou para ele que tem que resolver. E você volta pro seu cotidiano, sua vida normal. E ele vai tomar as devidas providências. Deus é da mesma forma. Eu não tô falando que Deus é o seu chefe, nada disso. Eu tô fazendo uma analogia para que você possa entender de forma de exemplo, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele não existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo e em oração. Em uma das minhas mensagens anteriores, eu disse o seguinte: de que adianta agora? Tentam entender que eu vou passar para os irmãos para que fique fácil. De que adianta agora eu ter muito dinheiro? Vai me proteger de não pegar o coronavírus? Ah, pastor, mas pode ser que sim, porque o senhor pode se isolar numa ilha, pode. Ok, mas se eu tiver contato com alguém, eu tendo muito dinheiro, vou pegar ou não vou pegar? Vou pegar. Eu tendo ou não dinheiro. A única diferença que vai ter, eu vou estar preparado ou não pelas minhas questões financeiras. Mas de me habilitar a não pegar, de forma alguma, eu vou pegar de qualquer jeito. Eu tendo dinheiro ou não. E eu posso vir a óbito tendo dinheiro e a pessoa que não tem não ir. E aí? Me explica esse mistério agora. Eu confio, porém, no Senhor. Eu descanso no Senhor. Essa guerra não é minha, querido, é do Senhor. Então, eu não estou deixando o Senhor de lado. Pelo contrário, Senhor, toma a direção, toma a frente, guia-nos, ó Pai. Mostre para nós o que o Senhor quer que nós façamos, porque é o momento que Deus está nos chamando para fazer a sua vontade. Ele separou esse tempo, ó, Renan, estou separando esse período aqui agora porque eu quero que você faça isso. Você não estava tendo tempo para fazer isso, agora eu quero que você faça isso. Sim, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me concedeu um tempo que eu não tinha, agora eu tenho. Inclusive de estar aqui agora com os irmãos, nesse tempo precioso que Ele nos deu, para estarmos estudando juntos essa palavra maravilhosa. E entendendo um contexto que há mais de 2000 anos foi vivido dentro da igreja e continua acontecendo até hoje. Porque muitas das vezes nós nos prendemos a muitos detalhes e esquecemos do principal da palavra. Não é verdade? O apóstolo Paulo estava mostrando isso para a igreja. Ó, não hajam de vaidade, não hajam de egoísmo, não deixem os irmãos de lado, cuidem uns dos outros. Era isso que ele estava falando. Não sofram por antecedência. Olha que legal, né? Então, continuando aqui, ó. Vai vivendo sem consultá-lo em oração. Precisamos consultar a Deus sempre, tudo em oração. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crente afirmamos ser. Romanos capítulo 5, como eu gosto desse texto, vai nos ensinar que é importante nós estarmos na presença do Senhor. Domingo passado eu também trouxe uma meditação que nós precisamos buscar a presença do Senhor, ainda mais no tempo de tribulação. É de suma importância, tá? A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas, e uma delas é a desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que em algum momento deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos
a respeito do poder e da bondade de Deus. É muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé, nos atributos da bondade e na soberania divina. É por isso que Paulo quer que os filipenses recordem, lembrem. Por isso a exortação de recorrerem a Deus na hora da ansiedade, de orarem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não consegue encontrar forças para orar ou para ler a Bíblia. A incredulidade torna-se tão grande que muitas vezes faltam forças até para fazer o que a Bíblia ensina. E daí que vem então a pior solução, a vontade de morrer. O afastamento da presença de Deus habilita muitas coisas ruins. Muitas. Olha, até a vontade de morrer, chega a depressão. Queridos, o pecado afasta da presença de Deus. Não posso ocultar isso de falar para os irmãos. O pecado afasta. Nós, seres humanos falíveis, pecadores, nós sabemos o nosso destino, que é a morte. Nós só vamos escolher qual morte que nós queremos ter. Se é a morte realmente eterna ou se é a temporária, que é a transição. Porque nós podemos escolher continuar vivendo com o Senhor ou morrer eternamente, longe da presença do Senhor. Essa escolha é nossa. Ninguém pode fazer essa escolha por mim ou por você. No entanto que a salvação é individual. Para você ser salvo em Cristo Jesus, você tem que fazer uma aceitação ao Senhor. Então, Paulo vai recordar isso à igreja de Filipos. Essa lição vai nos trazer uma recordação importante de que ler a palavra de Deus, falar com o Senhor, traz renovação da mente, tira a ansiedade do coração, tira as preocupações que não provêm do Senhor, tira o egocentrismo, achando que nós somos capazes de resolver nossos problemas e fazer muitas coisas. Não somos nada. Eu, particularmente, tenho vivido na dependência do Senhor. E Deus está à frente, vai cuidando. Meu irmão, minha irmã, Deus está na frente. Deixa Ele governar. Deixa Ele cuidar de você. É isso que está falando no texto nessa manhã. Terceiro ponto que nós vamos observar são as possibilidades. Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos traz ansiedade, pois se não for assim, Ele vai nos consumir. Deus, obrigado por essa manhã, por esse dia. Senhor, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou achando que isso não vai dar certo. Dá minha direção, Senhor, me explica o que eu devo fazer. Uma oração simples, mas não deixe de falar com o Senhor. Paulo, através do versículo 6, ele vai dizer o seguinte, ó, capítulo 4, verso 6, ele vai dizer assim, ó, oração e súplica com ações de graça. Através desse versículo, ele nos orienta a um grande passo, falar com Deus por meio da oração. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece, e bem com todo o poder, e vem, no caso, tem todo o poder para fazer o que bem entende na nossa vida. Oramos não para que as coisas nos tornem conhecidas para Deus, que Deus já sabe de tudo, mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes de nossos problemas. É diante de Deus que devemos tornar conhecidas nossas petições. Precisamos apresentar-lhe tudo o que nos incomoda. Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que imediatamente após a súplica haja gratidão e ações de graças. Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de tarefa simples nem comum. Reconheçamos que é difícil orar quando tudo vai mal, mas encontramos energia para ir além das súplicas. E então, como agradecer? Como agradecer nos momentos de angústia? Perdão, porque eu tô com... Acordei agora. Até eu me sintonizar aqui também. Peço perdão aos irmãos aí, tá? Mas o que leva o irmão a agradecer no momento de angústia? Nós só podemos procurar ao Senhor quando estamos passando por dificuldades. Nós estamos vendo agora tantas pessoas buscando o Senhor,
vai chegar aquele dia em que o Senhor vai falar, ó, vim buscar a minha igreja. E pessoas vão estar gritando, chorando, esperneando, eu quero ir também, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me leva, Senhor. E vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Temos exemplos bíblicos disso, irmãos. Noé pregou incansavelmente. Arrependam-se, tá vindo o dilúvio, vai acabar tudo. E o povo não acreditava. Deus fez uma aliança com o homem de que não acabaria mais em dilúvio, em água. Não estou falando que hoje vai ser o fim, não, tá? Biblicamente ainda não é o fim. Mas quando chegar o grande dia em que a trombeta tocar, Jesus vier buscar a sua igreja, não vai falar, nunca soube, não sei. Não foi por falta de avisar. Ainda mais a internet, hoje a facilidade de se ouvir do evangelho, pessoas vão ficar para trás. Corações angustiados, corações que estavam preocupados com coisas desse mundo e se esquecendo das coisas do alto. E que aprenderam, mesmo que em algum momento da sua vida, aqueles que não conheceram ou não ouviram, a Bíblia vai dizer que Jesus só vai voltar depois que todos ouvirem do seu nome. Então ainda falta gente para ouvir, não é verdade? Então, quando Jesus voltar, não haverá tempo hábil para a salvação. Não haverá. Então para de sofrer, querido. Para de se angustiar. Prega o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Se ocupe das coisas do alto, das coisas de Deus. Creio que é esse o remédio e o que pode fazer a diferença na vida de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso. Não é possível encontrar a paz sem que haja gratidão. Mas por qual motivo nós temos que agradecer? Para agradecermos é necessário que nós nos lembremos dos fatos do passado. Temos que lembrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Então, queridos, eu gostaria de encerrar e deixar para algum irmão ler o Pensar e Agir. Para pensar e agir, eu vou deixar algum irmão para estar fazendo essa leitura, tá bom? E encerro minha participação dizendo o versículo 7 aos irmãos aqui. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento. Como ter a paz do Senhor? Quer um exemplo? Jesus no barco. Levantou-se uma grande tempestade. Jesus no barco. Ele falou, homens de pouca fé, pequena fé, estão com medo de morrer, sabendo que eu estou aqui no barco. Não é chegada ainda a minha hora. E ele vira para o mar e diz, acalma-te. E diz para o vento, aquieta-te. E houve uma grande bonança. E eles no barco disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E houve uma grande paz. Querido, se você está passando por uma grande tribulação, acione o Senhor. Não estou dizendo pela sua falta de fé, não. Eu estou querendo dizer para você buscar Ele a todo instante e saber que Ele se faz presente no seu barco. E você pode acioná-lo. E Ele vai te trazer a paz necessária. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, domingo que vem já vamos iniciar a nossa revista nova, que já está em PDF, já jogamos aí no grupo da igreja, tá bom? Nós já vamos iniciar a nossa nova lição. Eu vou reenviar para os irmãos relembrarem, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Retorna a palavra à irmã Adriana, tá? E 10h30, nossa live na página da igreja. Vamos estar louvando e adorando nosso Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.